Olá, meus irmãos, graças ao nosso bom Deus, estamos aqui para mais uma videoaula, uma ferramenta que o CAPED tem disponibilizado para os nossos professores da escola dominical. E nesta oportunidade estaremos iniciando um novo trimestre, o segundo trimestre de 2022. Estaremos estudando a lição sobre a família, redescobrindo a missão da família. Uma lição comentada pelo nosso pastor, amigo Fábio Eusébio, e em breve estará aí disponível para todos os professores e alunos nas nossas congregações. E a lição de hoje, a lição de número 1, nós vamos estudar sobre o tema A Família através dos séculos, uma visão bíblica. Podemos iniciar aqui dando uma olhada para o nosso texto áureo, que diz que "E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou." E para refletir, diz a nossa lição também, a família foi instituída por Deus, que a quer preservar. Para isso ele estabeleceu leis, e agora depende de cada cristão obedecer à sua vontade para preservá-la. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Gênesis, no capítulo de número 1, versículo 26 e 27, e também lá no capítulo de número 2, no versículo 18 ao 24. Está conosco aqui o nosso pastor Saulo, lá da igreja do Pintacilgo 2, que também estará nos ajudando aqui no comentário, nesta videoaula para mais esse estudo dessa lição. É um prazer tê-lo aqui conosco, pastor Saulo. Esperamos poder ajudar aos irmãos nesses comentários. Queremos fazer então uma breve oração. Querido eterno Deus, nós te agradecemos por poder estarmos aqui nesta oportunidade e te agradecemos por a ferramenta que o Senhor tem disponibilizado para ajudar os nossos professores na escola dominical. Cada uma dessas videoaulas, Senhor, estão sendo gravadas com o intuito de chegar aos nossos professores, Senhor, algo que possa acrescentar, Deus. Então pedimos que o Teu Santo Espírito venha direcionar cada comentário de tudo aquilo que nós muitas das vezes pensamos em dizer e o nosso tempo é suprimido. Então que seja feito a Tua vontade, que venha chegar aos nossos alunos aquilo que o Senhor quer que realmente seja passado para eles, e que os alunos também, professores, possam através dessas videoaulas também abençoar as suas classes, para a honra e a glória do Teu nome. É o que nós pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Nosso irmão pastor Saulo queria dar-nos a introdução desse primeiro ponto da nossa lição. Quero nesta oportunidade também cumprimentar a todos com a paz do Senhor, falar dessa satisfação de poder compartilhar esse tão importante tema, falando sobre a família, a retomada da responsabilidade, principalmente no que diz respeito à Igreja do Senhor, uma vez que nós estamos vivendo um tempo diferente, inclusive no próprio conceito, na própria definição das famílias, da família moderna. É importante que a Igreja saiba que Deus, como autor, fundador, criador da família, não abre mão dos princípios bíblicos que norteiam, que orientam a estrutura familiar. Então, para mim é uma satisfação, nesse conceituando ou entrando aqui na parte introdutória da lição, o pastor Fábio Eusébio, muito feliz, já trazendo logo de antemão aqui a respeito da definição do que é a família, falando dos problemas conjunturais que afetam a família no dia de hoje, mas que a estrutura familiar, a base familiar já foi definida lá no princípio pelo próprio Deus. E ele fala também nessa introdução que Deus, criando a família, definiu aí os papéis de cada um dentro desse contexto familiar. E então nós iremos fazer aí os comentários, passar aí pelos tópicos da lição, procurando trazer
esses subsídios aos professores, procurando auxiliá-los, ajudá-los com esses comentários. Claro que nunca esgotam-se aqui as possibilidades, então todos os professores têm aí a liberdade de buscar, fazer as suas consultas, buscando seus meios, usando outros recursos para que possam desenvolver uma excelente aula para o desenvolvimento das suas classes. Um assunto de grande importância, né? Já visto que a família ela vem sido muito atacada, né? Não só agora, mas sempre foi atacada. E nesses últimos dias, de várias formas, o inimigo vem atacando as famílias, porque o diabo sabe que uma igreja ela é formada pela união de várias famílias, né? Então, quando uma família é atacada, uma família é atingida, isso reflete diretamente na formação da igreja. E principalmente quando essa família que está sendo atacada é de alguém que está em evidência, de um obreiro, de alguém que tem alguma atividade na igreja. Então, a preservação das famílias é de suma importância para que nós tenhamos hoje também uma igreja sadia, né? Sabendo que nos últimos dias, pesquisando sobre ataques das famílias nas redes sociais, o que mais vai aparecer nas listas de ataques são a desvalorização do casamento, né? Então, hoje, a questão do casamento é uma coisa muito desvalorizada. As pessoas já não se casam mais como antigamente, preferem viver, se ajuntar, uma união, e isso já pensando, porque se não der certo, fica mais fácil para se separarem. Então, a desvalorização do casamento, o incentivo a uniões ilícitas, né? Isso que a gente vai estar vendo em algumas aulas mais para frente também, né? Então, isso é muito incentivado, essas uniões ilícitas, seja entre homens e homens, mulheres e mulheres, isso tem acontecido muito, são muitos ataques. A questão da liberalidade sexual, em que as pessoas não guardam mais essa questão sexual apenas para o âmbito do casamento. Então, tudo isso são ataques que a família vem sofrendo, né? Essa outra coisa que aparece muito é a quebra de hierarquia, em que o homem sendo o cabeça da casa, então nós estamos vendo não vamos nem dizer uma modernidade, porque isso na modernidade, quando veio, poderíamos chamar de modernidade, a mulher saiu de dentro de casa para trabalhar. E hoje nós estamos vendo, podemos dizer que estamos vendo uma pós-modernidade. Essa mulher que saiu de casa para trabalhar, isso foi já um bom tempo atrás. Hoje nós vemos a questão da quebra da hierarquia paterna, porque muitas das vezes esses filhos não estão mais sob a tutela de uma casa em que mora um pai e uma mãe. Muitas das vezes esses filhos estão ora com o pai, ora com a mãe. Então, se numa modernidade, no tempo passado, nós vivemos essa questão da mulher sair para trabalhar, hoje nós já vivemos em que os filhos é quem sai de casa para estar ora com o pai, ora com a mãe. Então, isso também prejudica de uma forma muito grande a família, né? E, assim, anula a autoridade dos pais. São itens em que a igreja precisa manter esse ataque a esses conceitos que a sociedade vem pregando, e a igreja lutar contra isso, e a igreja ser exemplo de uma família aos moldes cristãos, conforme a Bíblia ensina. Então, ter a Bíblia como regra de fé, como prática para a nossa vida cristã é de suma importância. Se lá fora eles seguem de qualquer forma, entre nós não deve ser assim. Então, muito bem colocado aqui pelo pastor Evandir, né, essa parte introdutória, falando dos ataques à família, o quanto que a família vem sofrendo, mas o autor aí do nosso trimestre, desse assunto, na primeira lição, ele traz aí no primeiro tópico a definição, origem, modelo familiar e principais funções. Nesse tópico, ele norteia aqui o que nós conhecemos de uma forma mais teórica, né? O que é família? E aí ele colocou aqui que família significa um grupo de pessoas que estão relacionadas entre si por laços de matrimônio e parentesco,
os cônjuges, pais, filhos, e ali ele acrescentou um etc., porque o conceito de família, e isso mesmo nos tempos bíblicos, lá já fazia parte, até a escrava era entendida como participante do conceito familiar. Então, usando o critério da definição, nós temos aí essa definição teórica, mas temos também a definição bíblica. Como que começa, como começou a origem da família, onde surgiu a família. A primeira coisa que nós observamos é um Deus que ele não vivia em solidão, né? Deus não vivia em solidão. E esse Deus que não vivia em solidão, ao criar o homem, viu que não era bom que o homem estivesse só. E por isso ele criou a mulher. Ele criou a mulher. E a partir daí que nós vamos ver a conceituação, né, a definição bíblica da origem da família. Lá em Gênesis, no capítulo 2, no texto já lido nesta noite, né, o texto bíblico base dessa lição, ele vai falar que o homem deve deixar o seu pai e a sua mãe, isso lá no versículo 24, e unir-se à sua mulher. Esta é uma orientação divina, é uma orientação de Deus. Portanto, a família, por isso que nós afirmamos que ela é a célula máter da sociedade. Família existe antes de existir igreja, antes de existir Estado, antes de existir qualquer outra instituição. A família já existia, a família foi estabelecida, foi criada pelo próprio Deus, foi formada por Deus. Portanto, Deus, nesse momento, em Gênesis capítulo 2, versículo 24, ele dá a orientação de como essa família se formaria, né? Como iria se originar a família. O homem deixando seu pai e sua mãe e unindo-se à sua mulher. A família nasce dessa forma. Depois nós vamos ver esse mesmo Deus dando orientação para que esta família procriasse, para que essa família fecundasse e enchesse a terra. Portanto, nós encontramos na Bíblia razões para poder dizer de onde surgiu, qual a origem da família e o que é família à luz da Bíblia. Porque os conceitos ou as definições humanas foram mudando. Desde o Velho Testamento, nós vamos ver esta família sofrendo deturpações. Desde o princípio, lá no começo, essa família começa a ser deturpada, a família instituída, né? Que é esta família criada por Deus, uma família monogâmica, uma família heterossexual, pai e mãe, macho e fêmea, homem e mulher, né? A família monogâmica, que deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se à sua mulher e não às suas mulheres. Portanto, o casamento ele é monogâmico. E o pastor Hernandes Dias Lopes acrescenta dizendo que ela é também monossomática, ou seja, eles se tornam após o casamento uma só carne, a soma dos dois formando um casal. Formando uma única pessoa. Então, portanto, esse é o casamento bíblico, essa é a definição do casamento ou da família bíblica, né? A formação da família bíblica com esse conceito divino e não com os conceitos ultrajados, né? Modernos que atropelaram, como nós vamos olhar na nossa própria Constituição de 1988, quando ela vem trazer definições do que é a família, falando que o Estado deve preservar a família. Faz muito bem quando afirmam isso. O problema todo é quando eles vão, dentro disso, definir o que é família. Vão dizer quem é a família. E aí entram os problemas.
problemas, porque a partir da hora que eles falam, definem lá no primeiro ponto do artigo 226 da Constituição, que a família ela é formada pelo casamento. Até aí, ok. A partir daí, quando ela parte para a questão da união estável, reconhecendo como família, entendemos por uma questão de proteção legal, mas, biblicamente, o conceito de família é quebrado quando trata-se de união estável, como já colocado pelo pastor Evandir. A união de duas pessoas fora do casamento não constitui, à luz da Bíblia, uma prática legal, uma prática familiar, mas sim uma quebra sendo ou tratado e entendido como uma ação pecaminosa, porque não foi feito mediante o matrimônio, mediante um casamento. E aí quebra-se o conceito divino para a formação da família. Então, é preciso observar, e nós estamos, então, analisando aqui o primeiro tópico, falando de qual é a origem e o modelo da família. Origem e modelo, bem colocado aqui pelo nosso pastor Fábio Eusébio, quando ele diz como é que se forma a família. E essa família se forma formando laços de dependência física, emocional e espiritual, como mencionado por ele, a partir desse laço matrimonial estabelecido por Deus, vindo como consequência dessa relação os filhos que vão formar essa estrutura, esse núcleo familiar. E aí nós então temos a definição do que é a família. Na sequência ele fala aí das principais funções e propósito. Pastor Evandir, acho que pode dar sequência falando aí das funções e propósito da família. Sim, até gostaria de ler um versículo aqui, em primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, e versículo de número 8, que vai dizer assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel, né? Então, esses cuidados para com a família são os propósitos, são as funções aí de cada um dos membros que devem cumpri-los, né? E conceito, aqui na nossa lição, tem um conceito geral de família. E o conceito bíblico, conforme nosso pastor Saulo colocou, é que essa união tem que ser entre um homem e uma mulher. E eu sempre tenho em mente, e eu acredito que, de acordo com a palavra de Deus nos ensina, Deus foi quem criou a família. E Ele criou um homem e Ele criou uma mulher. Ele poderia ter criado duas mulheres, mas Ele não criou duas mulheres. Diante de Adão tinha todos os animais já criados e nada lhe serviu para estar diante dele. Então Deus cria o homem e Deus cria a mulher. Quando o texto bíblico, nosso texto áureo, fala homem e mulher, até algumas traduções bíblicas vai dizer macho e fêmea, onde o macho é o homem e a fêmea é a mulher. Então a Bíblia não deixa nenhuma sombra de dúvida para isto, né? E o que nós vemos hoje é muitas mudanças e as pessoas vêm chamando isso de família. Nós não podemos concordar como igreja, não podemos concordar que isso é uma família. Por quê? Quem criou a família foi Deus. Então, todas as prerrogativas para como essa família deve ser montada e estruturada, elas cabem a Deus. Foi Ele quem criou. Nós temos aqui em nosso texto para refletir, falando justamente isso, olha. A família foi instituída por Deus, que a quer preservar. Para isso, Ele estabeleceu leis, né? Então, quem criou a família estabeleceu leis para que esta família, né, e agora depende de cada cristão obedecer a sua vontade para preservá-la. Então, uma família só vai ser família se ela for de acordo com aquele que o criou, que foi Deus. E esta lei é o manual matrimonial, é a Bíblia Sagrada, né? Como não existe pessoas iguais no mundo, são formados os laços matrimoniais, o casamento é formado em pessoas que vêm de lugares diferentes, né?
família, mulher vem de um ambiente diferente, o homem de outro ambiente diferente, e esse enlace matrimonial é feito em um altar, né? Eu entendo que ali, ao pé daquele altar, diante de um sacerdote ali, colocado por Deus, é realizado o sacrifício. É onde o homem vai sacrificar-se e a mulher vai sacrificar-se em prol de um bem comum do casal, né? Então, uma família não é um lugar para rivalidades, uma família não é um lugar para desunião, mas sim um lugar para unidade, para trabalhar juntos em favor de um bem comum, né? Então, colocou aqui muito bem colocado esses princípios aqui, funções e propósitos, né? Tem o número 6, que é o ato conjugal. Nós vamos ter uma lição só para isso, que vai ser a lição de número 10, né? E o que Deus criou não muda. A forma a qual Deus instituiu a família, nós podemos tirarmos, por exemplo, Cristo. Quando Cristo veio ao mundo, já existia a família há mais de 2000 anos. E Cristo não mudou a família da forma que Deus criou, dizendo, olha, Deus criou a família, mas agora nós estamos mais modernos e as famílias vão ser diferentes. Não, pelo contrário, o Senhor Jesus citou o que estava escrito. E nos 3 evangelhos vamos ver o Senhor Jesus citando os moldes da família como estava lá no livro de Gênesis. Então, falado aí, esse primeiro tópico, nós temos o segundo tópico falando sobre a família no Antigo Testamento. E quando nós vamos falar da família do Antigo Testamento, entra exatamente aquilo que nós já comentamos aqui, que Deus, quando criou Adão e Eva, formou o primeiro lar. Era um lar feliz, por certo, estavam em um ambiente, um paraíso, apesar das reivindicações contra a formação do Éden, a formação do paraíso, mas por certo estavam ali. Não havia morte, não havia dor, não havia sofrimento, não havia cansaço. Havia uma família feliz, formada pelo próprio Deus, até que temos conhecimento de tudo o que aconteceu biblicamente falando. Houve a queda do homem, o pecado passa a imperar. Essa família é destituída do Éden e a partir daí, então, nós vamos encontrar lá em Gênesis 4:19, mencionado aí pelo pastor Fábio Eusébio, o momento em que Lameque toma 2 mulheres para si, quebrando o conceito monogâmico do casamento. E aí, portanto, a partir daí nós vamos encontrar distorções familiares dentro de toda a história da humanidade, quebrando o conceito, o princípio instituído por Deus, como nós já mencionamos aqui, falando a respeito da formação ou da instituição familiar feita por Deus. Então, ele fala que no pós-Éden, nesse pós-Éden, o que acontece é exatamente essa quebra. Acontece que, mesmo a Bíblia mencionando alguns casos de poligamia, até entre os patriarcas bíblicos, esse critério, ou esse acontecimento, esse feito, ele não é normativo, ele não é ensinado como um princípio, ele não é para ser seguido, né? Ele é para nós observarmos exatamente as consequências dessa escolha, da quebra da monogamia, e observar o quanto que a poligamia foi extremamente prejudicial à formação familiar, às estruturas familiares, trazendo consequência a todos aqueles que acabaram se envolvendo com a poligamia. E podemos observar também o aspecto positivo, né, como o caso de Isaac e Rebeca, o quão foi positivo a sua atitude em manter o matrimônio monogâmico como instituído, estabelecido por Deus.
No Velho Testamento, há uma sequência de definições ou de termos que fala a respeito da família. Não tenho muita prática aqui com a língua hebraica, né? Mas eu vou falar aqui como eu consegui ler e entender, né? Bait, significando residência, templo, lar. É a parte interior de uma casa, ou a própria casa, família, moradores de uma mesma casa. Esses textos, ou esta palavra, pode ser encontrada em Êxodo 12, versículo 7, em Levíticos 25, 29, Deuteronômio 11, 20, falando de um dos conceitos de família no Velho Testamento. Outra palavra é Bet, que significa casa. De fato, só a palavra casa, como o próprio autor da nossa lição mencionou, citando que no Velho Testamento nós vamos encontrar família sendo definido por esta palavra, como casa. E aí tem os seus acréscimos, né? Quando nós encontramos, por exemplo, Betel, e aí nós lemos como casa de Deus. Eis a razão porque esse termo define também família. A palavra Bet significa pessoas de uma casa. A outra palavra aqui é Mishpahan, que significa família, parentes ou clã, pessoas ligadas por laços sanguíneos, ou seja, fala de toda uma extensão familiar. Às vezes uma tribo inteira era definida por esta palavra, não tratando só de uma casa, mas de todas as pessoas que pertenciam a um conceito familiar. Então, esses são os conceitos que nós encontramos, ou termos referentes à família no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, estas palavras, ou a palavra família, aparece no Velho Testamento 367 vezes, sendo que dessas 182 está no livro de Números, e relacionada a laços sanguíneos, aos clãs, às tribos. Um texto que menciona a palavra família é quando há uma determinação para a contagem do povo, lá em Números capítulo 1, versículo 2, vai ser encontrada esta palavra família, mas é a contagem de toda a extensão de uma família ligada por um laço sanguíneo. Além disso, no livro Famílias no Antigo Testamento, escrito pelo pastor Esdras Costa Bento, ele fala também de um outro componente familiar, que é o Shipã, que seria a criada ou a escrava, e essa fazia parte dos núcleos familiares. Falando que era uma pessoa que era dada de presente a uma filha quando ela casava, para poder servir como escrava, como uma criada da casa dessa filha. Além disso, é pautado nesse contexto em que essa criada poderia, pelas leis de Hammurabi e outras leis daquela época, né, principalmente as leis da Mesopotâmia, autorizava, em caso de esterilidade da esposa, ser recebida essa escrava para poder ter filho com ela, que foi o que aconteceu no caso de Abraão. Então é importante mencionar isso, falando do contexto da família no Antigo Testamento, e mostrando a importância, a relevância, mas a estrutura familiar ali, ela sofre já diversos arranjos. A gente vai estudando a palavra de Deus, observando os textos do Velho Testamento e vendo o quanto que as famílias foram mudadas. É importante ressaltar os papéis, né? O pai, né? No termo grego é o bet, o pai, é aquele originador, o ancestral, o líder da família. Ele cabia a ele as decisões,
a respeito da família, as decisões jurídicas, culturais, tudo no que dizia respeito ao bem-estar da família, esse era o responsável. É importante ressaltar isso, mostrando que os papéis naquela época, fosse do pai, fosse o papel da mãe, o papel dos filhos, eram muito bem estabelecidos, como que cada um deveria se portar, comportar, viver dentro do contexto familiar. E os exemplos que veio tradicionalmente trazendo a bagagem das estruturas ou dos núcleos familiares estão pautadas nos conceitos patriarcais. Como já mencionado, tem sido combatido, né? Há pessoas, inclusive, que fala dessa virada do tempo, falando que a família matrimonializada, a família patriarcal, a família hierarquizada, a família biológica, institucional, que ela era vista como uma unidade de produção, essa família foi substituída por uma família pluralizada, democrática, igualitária, hétero ou homoparental, biológica ou socioafetiva, construída com base na afetividade de caráter instrumental. Veja a distorção total do contexto que a família foi formada para o que querem afirmar ser a família dentro desse tempo. Então é importante a gente conhecer, principalmente no contexto do Antigo Testamento, como as famílias se portavam, como eram as estruturas familiares, qual o papel que cada um exercia dentro do contexto da família, para que isso não seja quebrado, principalmente nós, os cristãos, como colocado lá no nosso para refletir, que a família foi instituída por Deus, que a quer preservar. Para isso, ele estabeleceu leis e agora depende de cada cristão obedecer a sua vontade para preservá-la. Eles querem quebrar, mas nós precisamos defender, entendendo o papel de cada um, principalmente defendendo o que é família à luz da Bíblia e como essa família deve viver e comportar. Muito bem. Nessa questão da família no Antigo Testamento, eu sempre gosto de citar, porque muito se fala da questão da poligamia, né? E as pessoas gostam muito de falar do Jacó, mas se observarmos para as pessoas que realmente tinham mais contato com Deus, que viviam uma vida mais com o altar edificado, como por exemplo Abraão, nós vemos apenas um único deslize na sua vida, em que até o pastor já citou, a Agar lhe foi dada por serva naquela condição, né, pastor, de uma permissão. Entretanto, mesmo assim, não era essa vontade de Deus para o casal, né? Mas o Abraão, nós observamos apenas um único momento em que ele teve esse deslize, e o seu segundo casamento só se aconteceu após a morte da sua esposa Sara, né? Então, nós temos aí, por exemplo, o próprio Noé, né, que viveu antes do dilúvio, e uma geração corrompida, e ele tinha apenas uma esposa. E ele foi um homem que até hoje é exemplo para nós. Ele levou a sua esposa, os seus 3 filhos e a esposa dos seus 3 filhos para dentro da arca, né? Então nós temos aí um exemplo de uma família, de um pai de família que conseguiu colocar os seus filhos na arca, conseguiu colocar a esposa dos seus 3 filhos na arca, né? Então Noé é um grande exemplo para nós aí. Por que não dizer também de Jó? Jó era um homem que viveu numa época da era patriarcal. Ele poderia, como outros homens da sua época, tomar várias mulheres para si, ele tinha bens para isso, mas Jó tinha apenas uma esposa e também cuidava, sacrificava ali pelos seus filhos. Ainda poderíamos falar de José. José, numa função de cargo, de sendo governador do Egito, poderia também ter outras esposas, mas isso nós não vemos acontecer na vida dele. E depois, por último, fechando aí em Moisés, só para a gente ter vários exemplos aí no Antigo Testamento, o que eu observo? Eu observo que as pessoas que realmente tinham uma comunhão maior com Deus, pessoas que realmente queriam estar mais próximo do que a palavra de Deus ensinava, eles não compactuavam com coisas que o mundo praticava. Eles viviam de uma forma diferente.
Isso serve de exemplo para nós nos dias de hoje, né? Então, se muitas famílias estão mudando a forma de viver, nós como cristãos precisamos manter aos moldes da palavra de Deus. E o ponto aqui número 3, né? Isso, a família no Novo Testamento. Eu vou voltar àquilo que eu estava comentando acerca de Jesus, porque Jesus ele veio apoiando tudo o que Deus havia dito em relação à família, né? Jesus nasceu em uma família constituída por um homem e uma mulher, né? Então, foi nessa questão, eu observo também que não foi em qualquer família. Era uma família constituída por um homem e uma mulher e de pai e mãe piedosos, né? Maria, uma mulher que se guardava a sua virgindade para o seu casamento, né? Então, tudo isso nos mostra que para que Deus trouxesse seu filho ao mundo, Deus observou um comportamento de uma família. Então, muitas das vezes, Deus quer usar nossas vidas, mas as nossas famílias têm que estar de acordo com o que a palavra de Deus rege, né? E o Senhor Jesus nasceu, então, em uma casa, em uma família formada por um homem, por uma mulher que se guardava para o seu marido. O Senhor Jesus foi sujeito aos seus pais terrenos. O Senhor Jesus conviveu com seus irmãos, né? Então, tudo isso vem mostrando para nós que Jesus apoiava firmemente a questão da família, né? Ele nunca foi contra essa questão de família, de sair de casa, né? Ele poderia dizer que ia sair de casa, mas não, ele foi sujeito, ele conviveu com seus irmãos, ele recebeu instrução dos seus pais. Quando seus pais iam a Jerusalém, Jesus ia junto a Jerusalém. Jesus aprendeu a profissão do seu pai, então nós entendemos que ele era íntimo ao seu pai, ele respeitava, ele estava ajudando o seu pai, aprendendo a profissão. Jesus foi a uma festa de casamento, isso porque o Senhor Jesus apoiava essa questão do casamento, nunca deixou a sua mãe desamparada. Nós temos lá no relato, na cruz, lá em João capítulo 19, em que o Senhor Jesus deixa ali o amparo para sua mãe, quando ele diz para a mulher: eis aí o teu filho, e eis aí a tua mãe. Então o Senhor Jesus nunca deixou a sua mãe desamparada, e Jesus corrigiu várias questões em relação a relacionamento conjugal. Percebe que Jesus encontra uma mulher lá em João capítulo 4, uma mulher samaritana, e eu entendo que a palavra de Jesus foi diretamente para ela quando ele queria falar sobre essa questão, quando ele diz assim: vai e chama o teu marido, né? Então, aquela mulher foi sincera: eu estou vivendo com uma pessoa que não é o meu marido, né? Então, pode ser que nos dias de hoje tem pessoas vivendo com alguém que chama de marido, mas que se você for olhar para o contexto da palavra de Deus, ele não é o seu marido e nem ela é a sua esposa, né? Então, isso aqui serve para nós uma lição muito importante, né? Quem é verdadeiramente o marido daquela mulher? E aí o Senhor Jesus, uma mensagem profética, vai dizer isso: isto você disse com verdade, porque você já teve vários maridos e o que você tem hoje não é o seu marido, né? Então, não é porque ela considerava aquele homem como marido que ele era marido dela de acordo com a palavra de Deus, porque Jesus censurou ela em relação a isso, que na verdade ela confessou para ele: olha, o que eu tenho hoje não é o meu marido, né? Então o Senhor Jesus falou sobre a questão do divórcio nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. O Senhor vai tratar essa questão do divórcio. Jesus usou o termo casamento e noiva para ilustrar as suas parábolas. Isto mostra o Senhor Jesus apoiando esta questão de moldes de casamento, de noivado, de relacionamento. Tudo que estava escrito, o Senhor Jesus veio apoiando, então, em relação ao casamento. Não mudou nada. Então, quando Jesus veio, já se passava mais de 2000 anos da criação, e hoje já tem mais de 2000 anos que o Senhor Jesus veio a esse mundo, e não mudou nada. Em relação ao casamento, a palavra de Deus continua sendo a nossa única regra de fé e prática. Ainda na palavra de Deus nós temos instrução para pais e filhos, cuidado de necessitados. Que Deus nos ajude então a olhar mais para esse texto sagrado, para colocar isso em prática dentro dos nossos lares. Pois bem,
Já caminhamos aqui bem para o final, né, pastor Evandir? Sim. Então, chegando aqui falando sobre a família no Novo Testamento, muito bem colocado pelo pastor Evandir, só ressaltaria exatamente esse momento quando Jesus é questionado a respeito do divórcio, né? Eles sempre queriam pegar Jesus pelo pé, a intenção ali era sempre maldosa, né? Mas a resposta de Jesus foi muito sábia, né? Porque ele faz uma pergunta, não conhece, não tem lido nas Escrituras, né? Ou seja, vocês não conhecem o que é que Deus estabeleceu? E aí ele só reforça ou repete Deus estabelecendo a família, né? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, Jesus reforçando o princípio familiar estabelecido por Deus, para que ele não seja quebrado. E na parte final, aqui na conclusão, além das instruções apostólicas, vem aqui falando um pouco sobre a família pós-moderna. Mesmo com todos esses conceitos de famílias existentes na modernidade, e lá no início, na introdução, o pastor Evandir coloca muito bem aqui, né, como que nós estamos vivendo uma disfunção familiar, até por causa dos papéis, né? Foi preciso, num dado momento, a mulher que antes tinha um papel de educadora dos seus filhos, né? E se hoje uma mulher fazer esse tipo de opção, né? Eu vou ficar em casa para cuidar, para educar meus filhos, geralmente ela é criticada, ela é pejorada dentro da sociedade moderna, em função dessa luta pelo papel feminista, né, por esses movimentos feministas de pregarem ou de lutarem ou de combaterem a família tradicional. Então, não só isso trouxe um problema, né, uma disfunção familiar, como tantos outros problemas, como ele também mencionou a questão das famílias hoje monoparentais, né, que é o pai e o filho, a mãe e o filho, né, ou os filhos, né, podemos até colocar aqui no plural, como acontece em muitos casos, né? Só mostrando como que essas estruturas familiares estão diferentes, como que tudo mudou. Mas o próprio Código Civil brasileiro, quando vai falar da família formada pelo casamento de um homem e de uma mulher, ele estabelece ali o que é que rege essa convivência, falando da fidelidade recíproca, da vida em comum no domicílio conjugal, falando da mútua assistência, fala também do sustento, da guarda e da educação dos filhos, e do respeito e das considerações mútuas. Isso é o que baseia um relacionamento ou uma família estabelecido pela própria lei do país. Todas as outras não têm essa mesma regência ou essas mesmas regras para a convivência. Essas regras valem e prevalecem, demonstrando que a família instituída por Deus, que é a única que deve ser entendida, aceita e reconhecida, ela cumpre exatamente as regras bíblicas, ela define como que deve uma família conviver. Portanto, como a família não é algo instituído por nós, homens, não fomos nós que criamos a família. Não foi os homens que resolveram um dia falar, vou formar uma família. Não, foi Deus quem resolveu, né? Vendo que o homem estava só, ele resolveu estabelecer e instituir, dar-lhe família. E, portanto,
como é de origem divina, a família ela precisa ser respeitada, ela precisa ser honrada, ela precisa ser considerada no seu devido lugar. Nós vamos continuar lutando, batalhando e combatendo tudo que vier contra a família, contra os princípios estabelecidos por Deus para a família. Faço aqui a minha parte conclusiva, agradecendo essa oportunidade e dizendo que a Igreja do Senhor, como representante de Deus aqui na Terra, é quem deve fazer a defesa daquilo que Deus instituiu como família. Não aceitando as distorções, não aceitando as quebras que hoje têm sido aceitas com muita normalidade, até no meio evangélico, mas isso precisa também ser repensado pela igreja, para que ela restabeleça os princípios estabelecidos por Deus para a constituição, para a preservação das famílias. Amém. Muito bem. Essa questão conclusiva aqui da família pós-moderna, onde é colocado aqui que as condições socioeconômicas têm levado muitas das vezes aos dois trabalharem, né, para o sustento da família. É importante aqui, você pai, você mãe, você professor, deixar claro até que ponto esse sacrifício financeiro ele está sendo importante, né? Porque uma coisa seria os dois trabalharem para o sustento da família. Porque o que nós vemos muito nos dias atuais não é bem isso, né? Nós vemos muitas mulheres que trabalham, os seus maridos trabalham, e eles mantêm um padrão de vida muito bom, e nenhum dos dois querem deixar os seus cargos para cuidar dos filhos, né? Então, como tem ficado a educação dos filhos neste momento, né? Foi feita uma pesquisa com 1.500 crianças em que os pais saem para trabalhar e as crianças ficam a maior parte do seu tempo em casa, né? Aqueles que ainda estudam, chegam da escola, ficam em casa, normalmente é televisão, é celular, mídias, redes sociais. Então, pouco se tem de algo proveitoso em relação à palavra de Deus. Eu vou ler aqui um texto, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 5, está escrito assim: trazendo à memória a fé não fingida, que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e estou certo que habita em ti. Essa sucessão aqui de transmissão de fé, de valores bíblicos, de valores morais, foi passado de família, né? Tinha na avó, habitou na mãe e habita no filho. Por quê? Porque foi uma família que teve o cuidado de passar para os seus filhos, né? E esse filho foi passando para o outro filho. Então, nós, como cristãos, precisamos muito tomar esse cuidado de que os nossos filhos, né, estão sendo educados de acordo com a palavra de Deus, ou estamos terceirizando a educação dos nossos filhos. Mal sabemos quem está educando, quem está os ensinando. Infelizmente, muitos esperam políticas públicas para que haja uma melhor educação. E, na verdade, as políticas públicas elas não dão conta disso. A educação bíblica, a educação religiosa, a educação dos valores, princípios cristãos, não são para ser ensinado por políticas públicas, mas sim por pais e por mães fiéis e tementes a Deus, né? Então, essa é uma responsabilidade que nós não podemos terceirizar, né? Então, até onde esse sacrifício está sendo importante para a construção de um orçamento melhor, para dar um melhor cuidado para os nossos filhos, né? Talvez trabalhar para colocar nas melhores escolas, pagar os melhores cursos, pagar os melhores clubes e deixar de ensinar o que talvez
pode estar deixando de ser feito, ensinar a palavra de Deus, educá-los, né? Infelizmente, é uma questão que nós precisamos observar com bastante atenção isso. Entretanto, nesta conclusão, queria colocar o que li num artigo da CPAD, eu achei bastante interessante, e esse artigo trouxe alguns conselhos para nós, cuidados para o cristão ter em relação à família. Mantenha a palavra de Deus como regra de fé. Não aceite o padrão de normalidade estabelecido pela sociedade, né? Então, aquilo que pode ser normal para a sociedade pode não ser para uma família cristã. Ensine valores morais e espirituais. Realize culto doméstico. Dedique tempo para a família. Seja um exemplo em casa. Você, pai, você que é mãe, que tem os seus filhos em casa, seus filhos têm que ver você lendo a Bíblia, têm que ver você orando, né? Eles têm que saber que você está louvando a Deus, está lendo Bíblia, está orando, e essas crianças vão observar esses comportamentos. E um dia eles vão também começar a participar dessas mesmas atitudes. Não é porque para o mundo é uma forma, nós vamos trazer para dentro de casa. Não. Esse trimestre nós vamos falar sobre família. E muitas coisas que serão ensinadas nas nossas escolas dominicais não serão aceitas pela sociedade. Mas nós precisamos ficar com a Bíblia. Que Deus em Cristo abençoe a cada um dos irmãos. Esperamos poder ter ajudado, né? Talvez muitos podem olhar para nosso pensamento e dizer que o mundo evoluiu, todavia a palavra de Deus não mudou. O Senhor Deus disse, eu sou o Senhor e não mudo. Então eu fico com a Bíblia. Amém? Obrigado por essa oportunidade. Deus abençoe a vida do nosso pastor Saulo também, que esteve aqui conosco nesse momento, né? Deus possa abençoar cada um, que nós possamos ter um trimestre rico e abençoado na presença de Deus. Vamos fazer essa oração de agradecimento a Deus para nós encerrarmos, pastor Saulo. Pai eterno e santo, nós te louvamos por esta oportunidade, agradecemos, ó Deus, louvando a Ti pela vida de cada professor, pela vida de cada aluno que serão ministrados, Senhor, por esta lição, por esta palavra, que ela possa surtir o efeito necessário, transformando os lares, as famílias, as casas, que cada família seja, durante esse trimestre, ricamente abençoado, ó Senhor, por estes ensinos, e que sirva, Senhor, para uma mudança, uma transformação na vida da Tua igreja, começando por cada família. Em nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém.